A gente sabe, a gente sente no dia a dia o poder imenso que a inteligência artificial tem para remodelar a sociedade. Mas como é que esse poder que é tão abstrato e que influencia bilhões de pessoas se conecta com a realidade concreta de uma linha de código? Sabe, um comando técnico que gerencia a infraestrutura física por trás de tudo. É exatamente essa conexão que a gente vai desvendar aqui, fazendo uma viagem das grandes transformações sociais até a sala de controle dos supercomputadores. Então, o nosso roteiro é o seguinte, a gente começa com aquela visão panorâmica da mudança social, depois mergulha fundo na sala de máquinas que alimenta tudo isso, e aí volta para a superfície para analisar as consequências globais e o que realmente está em jogo. Vamos lá. Essa frase retirada do material que a gente está analisando resume bem a escala do que está acontecendo. Não estamos falando de uma melhoria incremental ou de uma mudança aos pouquinhos. Não. A gente está falando de uma transformação fundamental em como a sociedade se organiza, como trabalha, como se relaciona, é algo de proporções realmente históricas. Então, vamos começar por essa mudança massiva. Porque as tecnologias digitais e a IA, elas não estão só criando produtos novos. Elas estão, na verdade, reescrevendo as regras do jogo da nossa economia e da nossa vida em sociedade. Dá uma olhada nessa tabela. Ela não mostra só números. Ela conta a história de uma virada de poder assim monumental. Em menos de 20 anos, o centro de gravidade da economia global mudou completamente. Em 2000, o poder estava com o petróleo, com os grandes conglomerados. Chega 2019 e os 4 primeiros lugares são de empresas de tecnologia. É uma transferência de poder sísmica e que aconteceu numa velocidade impressionante. E aqui que está o ponto crucial. Não se trata só de valor de mercado ou de lucro. Essas plataformas viraram a infraestrutura da nossa vida moderna. Elas são um meio pelo qual a gente conversa, compra, se informa sobre política e até constrói relacionamentos. Elas não estão apenas na economia, elas são a economia. Para a gente entender essa nova forma de influência, a fonte que estamos analisando usa um conceito: psicopoder. Pensa assim, o poder tradicional usa força, de fora para dentro. Já o psicopoder opera por dentro. Ao analisar trilhões de dados sobre o nosso comportamento, ele consegue modular, direcionar nossas ações e até desejos em uma escala de massa, e muitas vezes sem que a gente nem perceba. Certo. Então a gente já entendeu a dimensão social e econômica desse poder. Mas para compreender de verdade como ele funciona, a gente precisa ir mais fundo. Precisamos descer até a infraestrutura física e lógica onde esse poder é de fato exercido e controlado. Essa é a pergunta que leva a gente da teoria para a prática, né? Se não são mais aquelas engrenagens e o vapor da revolução industrial, o que move o mundo digital por trás das cortinas? E a resposta, por mais incrível que pareça, é isso aí. Uma linha de código. Essa é a casa de máquinas do século XXI. O que a gente está vendo é um comando Slurm, um programa que gerencia o que roda nos supercomputadores de IA. É nesse nível técnico e super específico que as decisões sobre quem pode usar o poder da IA e para quê são implementadas na prática. E é aqui que a mágica acontece. É agora que a gente vai construir a ponte. Vamos conectar diretamente os conceitos de alto nível, como poder social, com esses comandos técnicos de baixo nível. É aqui que o abstrato vira concreto. Então, de um lado, a gente tem essa força massiva capaz de influenciar o comportamento e a percepção de bilhões de pessoas, e do outro, a gente tem a realidade técnica. A capacidade de exercer essa influência gigantesca depende, no fim das contas, de uma coisa muito mais simples: o poder de decidir quem, quando e como pode rodar um programa num conjunto de servidores. O macro depende totalmente do micro. E como esse controle micro é exercido? Bom, uma ferramenta-chave para isso é a tal da partição Slurm. Para ficar fácil de entender, pensa nas filas de um supermercado. Tem a fila rápida, a fila para grandes volumes, a fila preferencial. Uma partição é basicamente isso. Ela permite que um administrador de sistemas defina exatamente quais projetos de IA têm prioridade, quantos recursos podem usar e quem tem permissão para acessá-los. Vamos ver na prática. Um administrador cria uma partição para tarefas longas, limita o tempo que elas podem rodar e exige uma aprovação especial para usar. Parece só gerenciamento técnico, né? Mas não é. Cada uma dessas escolhas é, na verdade, uma decisão política. É a materialização de uma prioridade de negócio ou de pesquisa. É a política sendo traduzida diretamente em código. Agora, vamos ampliar o foco de novo. Quando esse nível de controle técnico e de dados se concentra nas mãos de pouquíssimas corporações e nações, quais são as consequências geopolíticas disso? Bom, isso nos leva a uma dinâmica de poder global completamente nova.
A fonte dessa análise chama isso de colonialismo de dados. A lógica é bem parecida com a do colonialismo histórico, só que, em vez de extrair recursos naturais como ouro ou borracha, o recurso extraído agora são os dados da nossa vida. O resultado? Uma nova e profunda assimetria de poder que impacta de forma desproporcional o sul global, que muitas vezes fornece os dados, mas não controla a infraestrutura que processa e ganha dinheiro com eles. Pois é, e é muito fácil a gente esquecer que toda essa nuvem digital depende de uma infraestrutura física muito real e muito disputada. Desde a fabricação de chips, que é concentrada em pouquíssimas empresas no mundo, passando pela batalha geopolítica por minerais raros, até o controle dos cabos submarinos, que são as verdadeiras artérias da internet. No fim do dia, o controle do virtual é construído sobre o controle do físico. E o que acontece quando essa arquitetura de controle falha ou é mal projetada? Acontecem coisas como essa: um livro de biologia sendo vendido por quase 24 milhões de dólares. Por quê? Porque 2 algoritmos de precificação entraram num loop infinito, um tentando superar o preço do outro sem nenhuma supervisão humana. É um exemplo que parece até cômico, mas a lição é séria. Sem controle, sem limites e sem um propósito humano, a lógica fria do código pode levar a resultados completamente absurdos. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável é: tá, mas e aí? O que pode ser feito? Como é que a gente navega nesse novo território para garantir um futuro mais justo e com poder mais distribuído? Vamos explorar algumas das propostas. As propostas para retomar o controle passam por vários caminhos. Um deles é o investimento em infraestrutura pública para que nações inteiras não fiquem dependentes de poucas empresas estrangeiras. Outro é apoiar o software de código aberto, que evita o aprisionamento tecnológico. Um terceiro, fundamental, é exigir transparência dos algoritmos. E, talvez o mais transformador de todos, seja defender que os dados e o conhecimento são um bem comum, um recurso que pertence a todos e não a alguns poucos. O que nos leva à pergunta final. Se as regras da nossa sociedade estão sendo cada vez mais escritas em código, se a política se transforma em partições de Slurm e em limites de recursos, então, a questão de quem tem as mãos no teclado, quem define as prioridades e controla a infraestrutura, deixa de ser uma questão técnica. Ela se torna a questão política central da nossa era. Quem, afinal, está sendo o arquiteto do nosso futuro?